Olá, boa noite a todos vocês. Eu espero que tudo esteja em ordem por aí, né? Muitas coisas que estão nos contrariando, né? Muitos eventos aí, muitas tragédias. E até coloquei aqui uma mensagem, né, ontem no Instagram, para que Deus abençoe aí essas pessoas que estão envolvidas nessas situações difíceis, né? E para que tudo dê certo, para que console aí essas pessoas que perderam, né? Parentes, amigos, enfim. E a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo, para que a gente precisa realmente de chuva, mas eu acho que tinha que ser mais devagar, né? Para que a gente consiga não ter tanto sofrimento de tantas pessoas. Aqui na minha cidade já está tendo que desocupar um monte de casas, porque o rio já chegou na Rua das Casas, né? Então, assim, é difícil realmente e a gente tem que rezar mesmo, assim, né? E acreditar que Deus vai fazer algo. Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje, a gente está no 7º passo para um casamento feliz. E o tema específico de hoje é a respeito das diferenças e das divergências do casal. Isso é uma coisa que é normal e que às vezes está estragando muitos relacionamentos por aí. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo sobre esse assunto e você não pode perder, tá bom? Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola de Relacionamentos, e é um prazer enorme estar aqui com você mais um dia, mais uma noite, né? Falando um pouquinho aí, dividindo um pouquinho com vocês sobre os meus estudos, sobre as coisas que já pratiquei, que, né, já vivenciei, já fiz na minha vida, para ajudar aí o maior número de mulheres possível, certo? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha lá nos nossos vídeos, tem muita coisa bacana lá, tá bom? E outra coisa, para você que está aqui no Instagram, clica aqui no aviãozinho do lado direito, embaixo aqui, ó, e convida uma, duas amigas suas para assistir essa aula também. Principalmente se você conhece alguém que está com dificuldades no casamento, tá bom? No casamento, no relacionamento, né? Porque não importa se está casada, relacionamento acontece sempre muitas coisas difíceis que a gente não sabe lidar. Então, vamos lá no tema de hoje. Sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tata, boa noite. Andréia, boa noite. Maria Clô, boa noite. Vamos lá então, né, gente? Olha, a gente sabe que existem realmente diferenças, principalmente você que já é casada, né? Com certeza você já entendeu aí quantas diferenças a gente tem do marido mesmo. E isso é assim mesmo, né? Só que hoje eu quero te falar uma coisa que talvez você ainda não ouviu falar. E a gente vai falar, não vai dar para abordar muito a fundo, porque o tempo não é suficiente, né? Mas homens e mulheres, de acordo com os estudos, têm cérebros diferentes, certo? Tem visões diferentes, né? E quando a gente lida, eu assustei aqui, gente, porque acendeu uma luz ali. Eu meio que não estava esperando, né? Mas vamos lá, desculpa, vamos lá de novo. Então, assim, as visões, as percepções em relação às situações que a gente vive são diferentes entre o homem e a mulher. E principalmente lá entre o casal, né? E quando você entende que isso é normal, que é comum homens e mulheres ter percepções diferentes das situações, aí o seu relacionamento vai começar a mudar de rumo, quando você entende que existem essas diferenças reais, né? Além de o fato de a gente ser humano e ter tido uma vivência e uma experiência de vida diferente, o que nos traz visões diferentes, é assim. Homens e mulheres têm cérebros diferentes, né? Inclusive tem um livro, não lembro agora o nome, mas ele mostra aí as diferenças, certo? Então, o que vai acontecer?
os dois realmente são diferentes. Então, por mais que você esteja na sua casa, no seu ambiente, junto com seu marido, dentro de uma mesma situação, vocês tenham divergências em relação a isso. Vocês vão pensar diferente, porque o ponto de vista de cada um é um, né? O ponto de vista é de onde eu olho, é de onde eu avalio. E quando eu avalio uma coisa, por exemplo, falando de uma coisa física, né? Se eu estou aqui olhando para uma coisa que está, sei lá, ali na minha frente, né? E a outra pessoa está do meu lado olhando para a mesma coisa, a visão dela é diferente. O ângulo de visão dela é diferente. É como a gente fala uma sombra, por exemplo, né? Uma sombra de uma luz. Dependendo do lugar que você está, essa sombra será diferente. Então, isso é que eu falo para você que é ponto de vista, né? E então, não adianta você fica buscando um relacionamento perfeito, um relacionamento de conto de fadas, porque isso só vai te deixar mais e mais e mais frustrada, porque vocês são diferentes, não tem outro jeito. E tem uma coisa muito séria e muito certa, é que você não consegue mudar ele. E o que eu mais tenho visto é mulher querendo mudar o marido. E isso não vai acontecer. E tem muito marido querendo mudar a mulher também. Não é trocar de marido, trocar de mulher, não. É mudar a outra pessoa. Gente, mudar a gente mesma já é muito difícil. Agora, não tem como a gente querer mudar o outro se ele não quiser. Ele muda se ele quiser, né? Então, essas diferenças, elas vão existir mesmo. E as divergências vão estar ligadas com essas diferenças, com esse ponto de vista que cada um tem, com a vivência de vida que cada um tem, certo? Mas, na verdade, se a gente for pensar, isso não é tão ruim assim. Porque talvez o meu ponto de vista em determinado momento, em determinada situação, não é o ideal. E às vezes o ponto de vista dele, a ideia dele, o que ele pensa, pode ser interessante. Então, eu falo que é o contrário, as divergências que a gente tem, os pontos de vista e opiniões diferentes que a gente tem, elas têm que servir para complementar um ao outro, para que a gente consiga crescer, amadurecer junto e conseguir construir uma realidade para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, com mais qualidade. Então eu falo que essas diferenças, elas são, na verdade, uma oportunidade, que às vezes não é fácil lidar com elas, mas elas são uma oportunidade para a gente aprender com o outro e para a gente conseguir evoluir junto, né? Porque às vezes a gente quer que ele aceite só o que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E ele também quer isso. Então a gente vai ficar batendo de frente. Quando eu me abro para ouvir, para entender o que ele está falando, qual que é a opinião dele, quem sabe isso vai ser uma coisa que vai ajudar a resolver uma situação, né? E a gente tem muito isso, essa competitividade humana, né? Os homens têm mais, mas tem muitas mulheres que são muito competitivas também, né? Esse livro que eu falei aí com relação ao cérebro, tem o cérebro masculino, tem o cérebro feminino e tem o cérebro misto, certo? Porque tem coisas que são mais características de homens que às vezes tem mulheres que têm, eu tenho. E tem o contrário, né? Então, eu tenho um cérebro misto. E aí é muito bacana, é importante a gente estudar e aprender, porque isso vai fazendo a gente enxergar as coisas, enxergar o mundo, enxergar nosso relacionamento de uma forma que vai ser mais construtiva, né? Para você ter uma vida melhor, relacionamentos melhores, né? E aí, olha só, eu vou contar um pouquinho aqui, um pedacinho da minha história aqui para vocês. Eu sempre sonhei com um casamento perfeito, sabe? Assim, eu sempre fui aquela menina que, ai, suspirava até de pensar no casamento maravilhoso, como esses de filmes, né? Principalmente das histórias infantis. Então, eu fui crescendo com aquela ideia na minha mente. E eu acho que isso acontece com muita gente,
E você? Você cresceu assim também? Porque para mim isso foi muito marcante, né? E eu acho que realmente a mulher cresce com esse ideal de casamento de conto de fadas, em sua maioria. Porque ninguém fala pra gente que é diferente. Quando eu começo a avaliar e observar os outros relacionamentos, até dos meus pais, de outras pessoas, às vezes eu começo a me indagar e falar, gente, mas esse casamento, o casamento é assim, né? É isso que às vezes a gente pensa enquanto a gente é criança, né? E como a gente tem aquela ideia de que é um sonho, né? É um conto de fadas. Às vezes a gente vê os pais discutindo, outros casais discutindo, e a gente fica meio chocado às vezes, porque aquilo não nos foi ensinado, certo? Então, bom, eu cresci assim, né? Mas ao longo da minha vida, eu fui vendo que não era assim a vida real, né? A vida como ela é. E eu e meu marido, a gente namorou por 7 anos e ficamos noivos 1 ano. E é muito, né, gente? É muito, eu acho que é muito. Só que isso aconteceu porque a gente começou a namorar morando na mesma cidade, depois ele mudou para estudar, né? Mudou para fazer cursinho, depois mudou para estudar, para fazer faculdade, enfim. E aí a gente ficou um tempo com ele estudando, então morando fora, né? E esse namoro resistiu a todas essas situações que não foram fáceis, né? Especialmente porque eu era uma mulher muito ciumenta por causa das questões passadas que já tinham acontecido nos meus outros relacionamentos, né? E aí, a gente ficou noivo, então, por 1 ano, foram 8 anos, e a gente se casou, né? E no início do casamento foram muitas brigas, mas muitas brigas. Porque cada um de nós queria as coisas do seu jeito. E pensa, eu queria do meu jeito, ele queria do dele. Então era aquele embate o tempo inteiro, né? Porque ele não aceitava, eu não aceitava. E era muito difícil lidar com isso. Porque exatamente eu não sabia o que fazer. Ninguém tinha me ensinado. Então, eram várias coisas, né? Olha, a alimentação, por exemplo. Ele tinha hábitos de alimentação com a família dele, né? Que ele construiu junto com a família dele, que é o que ele trouxe para a vida, mesmo ele tendo morado fora, em república, enfim, só com homens e aquela coisa, né? O que ele trouxe que foi bom para ele foi a fase que ele viveu com os pais dele, né? Por quê? Porque ele tinha uma alimentação que era do jeito que eles acostumaram e que ele gostava, certo? Então, veja bem, isso é uma coisa que está relacionada com a criação, como eu falei mais cedo nessa aula de hoje. E a mesma coisa da minha parte, né? Eu tive um estilo de vida com os meus pais, enfim. Então, as diferenças, elas já começam ali. E antes, personalidade, tipo de criação, tipo de sentimento, tipo de dar e receber amor, são coisas que eu venho falando aqui sempre, né? Tudo bem, então essas diferenças já estão esclarecidas, só que naquela época, há 28 anos atrás, quando a gente casou, né? Eu era jovem ainda, não era tão nova, mas ainda era inexperiente nesse sentido, né? E aí o que que acontece? Eu já trabalhava, né? Quando a gente casou, eu já trabalhava. Só que eu trabalhava à noite, eu trabalhava de manhã e à noite. Ele trabalhava normal, horário normal para todo mundo, que é tipo 7, 8 horas da manhã até às 18, né? Mas eu não. Eu trabalhava de manhã, à tarde eu tinha uma folga, voltava às 4 horas da tarde e ficava até 9, 10 horas da noite, né? Então, isso já era, eu falo que é tipo o sol e a lua, né? A gente se encontrava pouco, a gente dormia junto, mas ele acordava antes, eu acordava depois, enfim, a gente se encontrava no horário do almoço, mas era uma coisa assim, meio, né, meio descompensado os nossos horários mesmo. Mas a gente tinha que seguir a vida, porque a gente, afinal de contas, tinha que se sustentar, né? E aí, em relação à alimentação, esse que é o ponto que eu quero contar para vocês agora. Em relação à alimentação, eu sempre gostei mais de carne branca, frango, peixe. Ele sempre gostou mais de carne vermelha.
ele tem uma preferência por carne de porco, né? A mãe dele, ela é uma exímia cozinheira, cozinha super bem, a comida dela é maravilhosa, né? Então ele gostava muito de costelinha de porco, ele gostava de... É uma carne que eu não sei se todos vocês já viram isso, mas é uma carne que o pessoal que mora na fazenda tem o hábito de fazer. É uma carne que eles guardam da gordura, que é a gordura de porco, né? É uma carne de porco recheada que é deliciosa, né? E a minha sogra sempre teve o hábito de fazer isso. E ela fazia muito as costelinhas de porco e guardava também na gordura, né? E ele gostava muito. Então, bom, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele gostava, enfim. Só que ele gostava muito só disso. E eu gostava de variedade. Um dia era frango, outro dia era carne. Eu comia, mesmo não gostando tanto das outras carnes, eu comia a carne de porco, a carne de boi, enfim. Então eu gostava de cada dia uma coisa, cada dia um tipo de comida, né? Por que que eu gostava assim? Porque eu aprendi assim, né? E aí, gente, o que que acontece? As divergências, elas começam com esses pequenos detalhes, com essas pequenas diferenças que existem e que ninguém escolheu ter essas diferenças, simplesmente tem, né? Simplesmente você viveu isso, eu vivi isso, ele viveu isso, e aí as coisas são assim. Então a gente tem um tempo de adaptação, né? E aí, com relação a essa questão da comida, só para vocês verem, né? Ele ele tinha esse gosto e queria que fosse assim todos os dias para ele. Eu não aprendi fazer mais de um tipo de carne por dia, porque somos poucas pessoas, éramos. Então eu não aprendi isso. Isso para mim era o jeito normal. Não era certo e nem era errado, mas era o jeito normal, o jeito que eu aprendi, certo? Então, eu fiquei, gente, eu pedi para fazer a costelinha de porco, guardei na gordura e fazia a costelinha para ele, porque ele falou, para mim, só costelinha. E eu fui fazendo, eu via que estava acabando, eu fazia de novo, e fazia de novo, fazia de novo. Quando deu 6 meses, ele comendo só costelinha de porco, olha só para você ver. E aí acabou, e eu falei assim com a minha ajudante, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para comprar na próxima semana, e hoje, né, faz essa carne aqui para nós. Não me lembro qual carne, mas não era de porco. E aí ele sentou na mesa e reclamou. E eu falei, meu Deus do céu, que loucura, né? Eu fiquei pensando, gente, tem 6 meses que ele come a mesma carne todo dia, todo dia, todo dia. E ele reclamou, porque ele queria continuar comendo a mesma carne. Então, percebe que a minha visão é diferente da dele? Eu queria variar para agradar. Ele não, ele queria que fosse a mesma coisa para ele ser agradado. E um dia que eu variei, ele reclamou. Aí eu falei, tudo bem, então vamos fazer a costelinha até ele enjoar. Gente, ele demorou, viu? Na verdade, eu acho que ele nunca enjoou, sabe? Mas é assim, a gente tem que aprender que existem as diferenças e a gente tem que aprender a lidar com elas. E aí, com o tempo, a gente vai se adaptando e entendendo qual a melhor forma de lidar com determinada situação. Então, eu estou contando essa situação para vocês, que é minha, né? Mas aí você vai pensar na sua casa como é que funciona isso. Por que que existem as brigas? Por que que existem, né, as relias, as discussões de relacionamento o tempo inteiro? Provavelmente são por coisas pequenas que não tem por que brigar, é só fazer, né? Então, pensa nisso, tá certo? E olha, mesmo se você acha que talvez não dá mais para ter um bom casamento, porque vocês estão brigando muito. Mesmo se você tiver com medo da separação, porque eu tenho escutado muito isso, muitas mulheres inseguras no casamento por causa de brigas, de discussões, sabe, de um relacionamento que está frio, que está distante. Então, olha, eu te falo uma coisa, você pode conseguir mudar totalmente a situação, desde que você compreenda cada passo, né? Hoje é o 7º passo que eu estou ensinando aqui para um casamento feliz, mas tem os outros para trás e a gente ainda tem mais alguns. Então, se você não viu, tenta ver lá, não são todos que estão disponíveis não, mas tenta dar uma olhadinha lá, tá bom? Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, tá certo? Agora,
Não adianta você ficar se fazendo de vítima o tempo todo e achando que ele é responsável pela sua felicidade. Sabe por quê? Porque isso só piora a sua situação. Vamos voltar lá na situação da carne, né? Da costelinha de porco do meu marido. Imagina se eu ficasse com raiva e ficasse brigando com ele, que ele tem que comer a outra carne, que ele tem que variar. Gente, ele não quer variar. Ele gosta assim. Então, deixa ele comer assim. Não tem que brigar com ele por isso, certo? Então, são coisas pequenas que dá para você ajeitar, né? Aí você tem que pensar como é que tá aí a sua situação. E a sua felicidade, ela não está nas mãos dele. Ela está nas suas mãos. É você que tem que começar a fazer coisas diferentes, né? É muito incrível, porque eu estou finalizando agora em fevereiro, né? Uma formação para ser terapeuta em relacionamentos. E, gente, a gente atende algumas pessoas gratuitamente, até fiz aqui um questionário, a gente divulgou, as pessoas responderam, e aí foram escolhidas, né? E aí eu estou fazendo os atendimentos, então, com a supervisão da professora, e é incrível como a gente, sabe, lidando com as pessoas, com essas mulheres que eu estou atendendo gratuitamente, para a experiência, né, sob a supervisão da professora, como a gente começa a perceber que as pessoas brigam, que os casais brigam por coisas tão pequenas que não fazem tanto sentido e que podem ser resolvidas de uma maneira tranquila. E hoje mesmo eu tive sessão com uma delas, são sessões individuais, e eu pude perceber já uma grande evolução dessa mulher, sabe? Ela estava com a autoestima muito baixa, estava lá no chão, se sentindo a última das mulheres, né? E hoje ela acordou para a vida. Hoje ela demonstrou para mim da sessão, a gente faz uma sessão por semana. Da sessão passada para de hoje, eu pude perceber que ela teve uma evolução maravilhosa. E isso, gente, é algo que para mim não tem preço. É maravilhoso você pegar com os conhecimentos que você tem, você pegar uma pessoa e ajudar ela a construir um novo caminho, um novo relacionamento, uma nova vida, sabe? E aí eu estou contando isso aqui para vocês, porque hoje realmente estou muito feliz com esse resultado. Mas vamos dar sequência, né? Às vezes, essas diferenças, essas, né, divergências, elas acabam afastando o casal. Porque ali no meu início do meu casamento, se eu não tivesse cedido e quisesse obrigar ele a comer aquilo que ele não queria, a gente talvez não tivesse nem seguido com o casamento. E às vezes você pode estar brigando com o seu marido, com o seu companheiro, discutindo com ele por coisas que, gente, deixa ele fazer do jeito dele e faz você do seu jeito, né? Então pensa nisso, porque tem coisas que não vale a pena, tá? E promovem sentimentos, situações muito desagradáveis e podem até ocasionar uma separação, né? Então, cuidado com essas questões aí das divergências entre vocês, dos pontos de vista, né? E olha, brigas, ficar com raiva, ficar sem conversar. Gente, o que vai virar isso? Quando se começa a brigar, ou você ou ele, vocês começam a discutir, um fica com raiva do outro, fala coisa que não devia falar, que depois começa a pensar, e aí você começa a achar que ele tá errado, que ele tá errado, que você não aceita, que você não aceita, entende? Eu não tô falando de agressão, tá? Eu tô falando de coisas do dia a dia, né? Porque agressão não, a agressão não dá para aceitar, definitivamente, né? E aí quando começa a briga, começa a raiva, e aí começa a parar de conversar um com o outro, porque eu sei muito bem, já fiz isso muito. Ah, não vou conversar com ele, não. Vou ficar uns dias sem conversar com ele, vou dar bom dia no máximo, oi no máximo, não vou conversar com ele. O que acontece quando você faz isso? Porque eu já vivi isso. O relacionamento vai esfriando, 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 cada vez mais, né? Então, isso é ruim, certo? E aí, o que eu quero te falar? Às vezes, nesses momentos, a gente foca só na parte ruim que ele tem. E que a gente tem também. Só que a gente só vê os defeitos dele. A gente não lembra que a gente tem, a gente não percebe os nossos, a gente acha que só ele está errado. E isso é comum.
E isso promove muita briga. Só que eu quero te atentar hoje para você observar as qualidades que ele tem. O que foi lá atrás, quando você casou com ele, ou quando você começou a morar com ele, que te fez admirar ele e que você quis estar com ele, morar com ele, ficar e casar com ele. É importante você lembrar dessas coisas e admirar essas coisas, porque essas coisas são a essência da pessoa. Assim como você tem, ele tem as qualidades e os defeitos. Mas então, quando tiver um momento ruim, vamos lembrar das qualidades. E procura admirar ele nas coisas que ele faz bem, nas coisas que ele gosta. Porque a gente quer muito que eles fiquem muito amorosos, muito carinhosos e que nos deem amor e se sentindo carente. Mas tudo que ele faz que você gosta, você não elogia, você não agradece. Então ele nem sabe se você está gostando ou não. Você entende? Então você tem que falar. É falar mesmo, tá? Se você não consegue falar, expressa com carinho. Mostra que aquilo que ele fez, você aprovou. Eles precisam de aprovação, certo? A admiração no relacionamento, gente, é de ambas as partes, né? Quando ele sabe que você admira ele, quando você sabe que ele te admira, gente, isso faz os dois se sentirem especiais um para o outro. E isso é a melhor coisa que tem, né? Você saber que ele gosta de você, que ele te admira e ele também. Isso traz mais amor, isso traz mais interesse de um pelo outro, sabe? E quando isso acontece, vocês vão conquistar e sonhar juntos, conquistar coisas pessoais, coisas profissionais, coisas do casal, né? E aí diminui aí essas brigas, né? Essas diferenças que existem, elas não vão aparecer tanto, elas não vão provocar tantas brigas, né? E eu vou repetir mais uma vez, falar, gente. Eu aprendi uma coisa que é muito, mas muito importante. É falar. Falar que admira. Falar, gente, o óbvio, que às vezes parece óbvio para você, para ele não é. Entende? Às vezes ele faz uma coisa boa para você só dá um sorriso, sabe? E às vezes isso não é suficiente para ele entender que você aprovou essa atitude dele. E quando você aprova uma atitude dele, falando, ai, que ótimo, nossa, eu adorei, ai, nem esperava, que surpresa boa, alguma coisa nesse sentido, do seu jeito, claro, né? Mas quando você fala, sabe? Ele vai ter certeza de que você gostou. E quando ele sabe que você gostou, ele tende a repetir essas coisas mais vezes, porque ele quer agradar. Ele só não sabe como. Então você tem que mostrar para ele, né? O que se passa, né, na mente dele e na sua mente, ninguém sabe, porque tá só aqui. Então, se você não externar isso, ninguém vai saber. Ele não vai saber e você não vai saber se ele não falar para você também. Certo? Então, presta atenção nisso, tá? Porque essas diferenças e essas divergências não são o motivo para acabar com um casamento ou com um relacionamento. Desde que vocês estejam dispostos e abertos para fazer diferente. Só que, como eu falei na última live, isso é uma questão que tem que vir de você primeiro. Por que de você primeiro? Porque tem muitas mulheres que falam assim para mim, das mulheres né, que eu atendo elas, que eu faço mentoria com elas, enfim. Ah, por que eu? Por que sempre tem que ser eu? Olha, na maioria das vezes tem que ser a mulher, porque na maioria das vezes as mulheres são mais propensas a estar aqui assistindo uma live nesse sentido, a ler livros nesse sentido de relacionamento, certo? Porque eles, em sua maioria, não foram educados para isso. Eles foram criados e educados para ser homens, machos, não ter muito sentimento, não chorar, ser duro, ter dinheiro para pagar as contas, né? A maioria deles foi criado assim. Do tipo assim, o menino chora e o pai fala, não, tem dó, homem não chora. Quantos dos nossos maridos e parceiros não ouviram isso dos seus pais? Né? Então, além disso, tem várias outras coisas que eles escutam sempre e que influencia muito na vida dele e no casamento dele.
Então, no relacionamento que ele tem com você, ele tem essas coisas que ele trouxe e que estão aqui arquivadas dentro da memória dele. E isso pode atrapalhar, sim, né? Às vezes ele não é de falar, meu marido não é muito de falar, ele é mais calado. E aí você tem que encontrar o jeito que ele vai gostar, o jeito que é bom para você. Se não é falar, encontra o seu jeito, né? E às vezes ele tem o jeito dele, como o meu tem. Ele não é de falar, de pedir desculpa, mas ele tem um jeito dele. Ele faz certos gestos, certas atitudes, que eu sei que aquilo que ele está fazendo é como se ele estivesse pedindo desculpa, mas ele não consegue pedir desculpa, porque ele não aprendeu. E tá tudo bem ele não pedir desculpa. Para mim é muito fácil pedir desculpa, mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Então, as diferenças entre ele e você são normais. E tá tudo bem. Que bom que vocês são diferentes, porque vocês podem se complementar, né? Tem coisas que podem ser parecidas e tem coisas que não vão ser parecidas. E tá tudo bem. Vamos lá, vamos seguir. É só aprender a lidar com isso que não precisa de separar, tá certo? Então, passe a partir de agora a avaliar de uma forma mais forte, melhor, os sentimentos que aparecem em você, que você sente, nos momentos que vocês estão tendo divergências, que vocês estão tendo um embate ali, ó. Você acha uma coisa, ele acha outra, certo? Porque o que você sente é muito, mas muito importante. Porque é baseado no que você sente que você vai descobrir uma série de coisas, né? E você tem que aprender a ter jogo de cintura. É fácil? Não, às vezes não é tão fácil ter jogo de cintura, porque às vezes a gente tem vontade de pegar ele, sacudir e falar, some da minha frente, não é? Mas a hora que a poeira assenta, não é isso que você quer, entende? Então, procura respirar, entender seu sentimento. Porque enquanto você não entender o seu sentimento em relação às coisas que acontecem, às coisas que ele faz, entender se aquilo realmente faz sentido, se o que ele está fazendo é motivo para você estar sentindo o que você está sentindo, ou se você está lembrando de outro sentimento que você teve lá atrás e que está guardadinho aqui, que essa gavetinha do seu inconsciente abriu, né? Porque às vezes a gente faz um escarcéu por uma coisa simples que pode ser resolvida de uma maneira mais tranquila, né? Então, assim, uma hora você cede, outra hora ele cede. Pode ser que você vai ter que ceder mais do que ele, mas aí você vai avaliar o que vale a pena. Eu falo sempre que é o seguinte: tudo que você faz dentro do seu relacionamento é para você, não é para ele, entende? Então, quando você faz uma coisa para agradar ele, na verdade, por trás disso, é porque se você fizer uma coisa que agrada a ele, ele vai fazer outra que te agrada. Então, você tem que pensar nisso. Faça as coisas, certo? Não fique numa luta, não fique num embate constante, tá? Porque o amor, gente, quando a gente muda o jeito de lidar, quando a gente começa a avaliar situações de outra forma, quando você começa a entender as diferenças e aceitar, porque ele não vai ser igual a você, nunca, não tem como. Nem gêmeos são iguais. Imagina você e ele, nem irmãos são, né? Então não tem jeito mesmo, tá bom? E aí, quando você começar a perceber essas questões e aceitar essas diferenças e às vezes dar um passinho atrás e parar para pensar antes de, sabe, brigar, aí sim, aí o amor de vocês vai fortalecer a cada dia mais, ao invés de ficar mais frio a cada dia que tá sem conversar e que tá de cara feia, que tá de cara fechada, tá certo? E é isso por hoje. Eu te vejo. Hoje a gente tá. Hoje é terça, né? A gente se vê na quinta, então, tá bom? E aí a gente vai falar sobre começar as mudanças em você, ao invés de esperar ele mudar ou querer que ele mude. Na quinta, nós vamos falar disso, tá bom? Então, agradeço muito pela sua presença aqui e a gente se fala na quinta-feira, ok? Beijo grande e até a próxima. Fiquem com Deus.